noite a todos. Bom estarmos juntos nesta ocasião, podermos nos reunir, congregar, cultuar o Senhor. Que privilégio nós temos, porque fazemos isso com liberdade, né? Sem sofrermos hostilidade por conta do culto prestado, expressando publicamente a nossa adoração. Fico feliz de estar aqui, irmãos, porque o pastor Aziel foi nosso aluno, mas também porque tem se mostrado como um homem firme, sério, e isso alegra o nosso coração. Fico feliz de poder fazer parte desse momento. Ele já apresentou minha esposa, meu filho também foi para o culto infantil, né? Meu filho Christian também está aí conosco. Se estivesse aqui presente, já ia estar falando, né? Lá na igreja, quando eu começo a falar, ele vai junto, né? Começa a falar também, né? Bom, enfim, irmãos, agradecemos o convite para a pregação no mês da mocidade. A gente fica feliz de poder cooperar com os irmãos e ser instrumento nas mãos do Senhor. Irmãos, eu quero parabenizar os irmãos também pelo tema escolhido, pela divisa. Entretanto, não vou pregar no texto que os irmãos escolheram como divisa. Vamos navegar pelo tema, mas não vamos tratar do texto. Por isso eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Gálatas, no capítulo de número 5. Gálatas, capítulo de número 5. Quero ler com os irmãos a partir do versículo 16. Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Peço a você que se coloque em pé e vamos assim fazer a leitura da palavra do Senhor. Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 16. Estarei lendo, os irmãos estarão acompanhando e iremos até o versículo 18, onde a palavra do Senhor fala-nos assim: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Vamos orar. Senhor, nós te damos graças, ó Deus, porque reconhecemos, ó Pai, que a tua palavra, Senhor, ela fala aos nossos corações de forma profunda, poderosa. Quando a lemos, ó Deus, nós temos a convicção de que estamos diante da tua revelação e de que o Senhor está falando conosco. Por isso, Pai, reconhecemos que já te ouvimos nesta noite. Entretanto, Pai, reconhecemos a importância da exposição da tua palavra, ó Deus, e a necessidade da interpretação do texto, Pai. Por essa razão, nós rogamos a Ti que Tu nos dirijas, ó Deus, para que, expondo a tua palavra, Senhor, ó Deus, interpretando-a, Pai, de maneira correta, ó Deus, possamos ressaltar os princípios eternos destacados, ó Deus, na Sagrada Escritura, revelados pelo Senhor. E assim, ó Deus, que esses princípios sejam objeto de nossa reflexão, a fim de que venhamos também a pô-los em prática para a glória do Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus é o que eu te peço e desde já te agradeço. Amém. Você pode se assentar. Irmãos, é interessante nós pensarmos sobre essa temática proposta, né? Conectados com Jesus. Uma vez que nós vivemos num tempo em que a conexão, estar conectado, é uma realidade para todos nós, né? Na verdade, quando nós chegamos num local diferente, é comum que se pergunte qual é a senha do Wi-Fi, né? Normalmente nós perguntamos qual é a senha do Wi-Fi, né? Você chega numa pousada, num hotel, uma das coisas que você pergunta, né? Verifica na internet lá as informações para ver se tem Wi-Fi. Na verdade, se não tiver, alguns consideram um absurdo. Que absurdo, não tem Wi-Fi, né? Porque nós, hoje em dia, passamos bastante tempo conectados, né? Conectados no WhatsApp, agora estamos conectados com o Facebook, mas o que chama a atenção em relação ao tema proposto é que, embora, irmãos, estejamos com muita frequência conectados, sabemos que em alguns momentos essa conexão cai, né? Em alguns momentos nós não conseguimos fazer um download
Em alguns momentos nós não conseguimos assistir um vídeo justamente porque a conexão está lenta, está caindo. Mas quando nós pensamos numa conexão feita com Cristo, irmãos, não podemos imaginar a possibilidade dessa conexão cair. O sinal nunca está fraco. A Bíblia diz que algo que o próprio Jesus nos garantiu, que Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então não há região do planeta onde você esteja que a conexão com Cristo esteja fraca. Na verdade, se estamos conectados com Jesus, essa conexão é constante, não há oscilação, não pode haver. Temos que estar constantemente ligados, conectados nessa relação íntima com Deus. Afinal de contas, agora nós passamos a uma relação especial com o Senhor. A Bíblia diz que todos quantos receberam Cristo, Deus nos deu o poder de sermos feitos filhos de Deus. Por essa razão, nessa relação especial, não pode haver queda de conexão, porque o próprio Cristo está conosco, nos ajudando, mantendo o sinal sempre forte, para que não desfaleçamos. E quando olhamos para o texto que lemos, nós vemos no versículo 16, que Paulo, logo no início do versículo, ele usa uma expressão, digo porém, uma expressão que de imediato nós percebemos que tem a intenção de chamar a atenção para algo que vai ser dito, que contraria algum pensamento que fora exposto anteriormente. E aí, quando nós olhamos os pensamentos anteriormente expostos, nós vemos que Paulo estava combatendo algumas tendências da igreja da Galácia, algumas influências. Por exemplo, nós vemos a partir do versículo 2 que havia uma influência ali, de certa forma, judaizante, uma influência de um pensamento que compreendia que a salvação dependia da observância da lei. Ou seja, para ser salvo, tinha que cumprir a lei, tinha que se circuncidar, tinha que observar os ritos judaicos, e Paulo está combatendo isso. Paulo, ele está dizendo, olha, poxa, separados estáis de Cristo, vós os que justificais pela lei, da graça tendes caído. Veja, nós não nos justificamos pela lei, porque pelas obras da lei nenhuma carne será justificada, Gálatas 2,16. Então, irmãos, Paulo já vem tratando dessa temática justamente para destacar a graça em detrimento desse pensamento de observância da lei. Mas, seguindo, a partir do versículo 13, Paulo combate uma outra tendência, que seria a tendência de pensar, poxa, já que nós não vamos nos justificar pelas nossas obras, já que não é o que nós fazemos que nos salva, então eu vou fazer o que eu quiser, eu vou viver de forma desregrada, porque, poxa, se é graça, então eu vou viver da maneira que eu quiser, como alguns pensam quando nós afirmamos assim, olha, uma vez salvo, salvo para sempre. Tem gente que diz assim, olha, eu vou cair na gandaia então, porque não perde a salvação, né? Alguns pensam assim. Mas aí Paulo, ele combate isso dizendo, olha, vocês não podem usar da liberdade que há em Cristo para dar ocasião à carne, como diz o versículo 13. Não é assim, né? Nós não fomos chamados para vivermos de forma licenciosa, libertina. Não, a liberdade para a qual Cristo nos chamou inclui santidade. Nós somos livres agora para servi-lo. Então Paulo vai combatendo essas ideias, e agora ele quer dizer algo mais a respeito da nossa relação com Deus, a respeito da nossa conexão com Jesus. E é justamente sobre isso que eu quero pensar com os irmãos, sobre essa temática, conectados com Jesus. E a primeira coisa que quero destacar, irmãos, a respeito desse tema, é que conectados com Jesus, nós vivemos de acordo com a direção do Espírito. E aí, irmãos, seguindo no texto que lemos, nós vemos que Paulo diz, andai em Espírito. E aí, nós precisamos entender o que ele quis dizer com essa expressão, andai, né? Andar
obviamente, nós temos a tendência de entender as coisas ao pé da letra, né? Andar, poxa, mas no templo eu estou parado, né? Então, se é para só quando está andando, não é bem assim. Precisamos entender que há uma linguagem aqui figurada, metafórica. Uma metáfora inspirada no Antigo Testamento. Porque, por exemplo, lá em Êxodo, no capítulo 16, versículo 4, a Bíblia diz, né, o próprio Deus falando, usa a expressão andar como uma alusão à observância da lei, andar na lei. E vemos em Levítico 18, versículo 4 também, quando Deus fala da observância dos seus estatutos, mencionando mais uma vez a lei, ele fala sobre andar nos estatutos. Vemos que essa linguagem está presente no Novo Testamento também. Por exemplo, em Marcos capítulo 7, versículo 5, quando os fariseus criticam os discípulos de Jesus porque não lavavam as mãos antes de realizar as refeições, eles dizem assim: poxa, os teus discípulos não andam na tradição dos anciãos. Então, irmãos, nós percebemos que o andar nas Escrituras, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, é uma referência à conduta, à maneira de viver. O próprio Jesus, ele diz em João, capítulo 8, versículo 12, aquele que me segue não andará em trevas. Então, irmãos, o andar, nós vemos em todo o contexto bíblico, quando é usado como metáfora, ele tem a ver, ele aponta para a conduta, para a maneira como nós vivemos. Então, o que Paulo está falando aqui é da maneira como eu e você vivemos, da maneira como eu e você devemos viver, como deve ser a conduta daquele que está conectado com Jesus. É importante refletirmos nisso, porque ele segue dizendo que essa conduta deve ser em espírito. Andai em espírito. Agora, o que isso significa? Que espírito é esse? Essa talvez seja uma das perguntas mais importantes, porque, sobretudo em relação ao versículo 17, nós tendemos a achar que se trata do nosso espírito. Porém, os tradutores, eles nos dão uma dica, né? Os tradutores nos dão uma dica quando eles usam aqui uma letra maiúscula na tradução para espírito. Obviamente isso não está no texto grego, né? Mas eles utilizam isso aqui como uma dica para que nós possamos compreender. E quando nós lemos o contexto, veja bem, o versículo 18 diz: mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Que espírito é esse? Paulo vai empregando essa palavra espírito muitas vezes nesse mesmo capítulo 5 aqui. Mas que espírito é esse que Paulo está falando? Lá em Romanos, capítulo 8, versículo 14, Paulo diz assim, que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, na verdade, o que ele tem em mente é o Espírito Santo. Tanto que a mesma expressão Espírito somente aparece no versículo 22 do capítulo 5, quando ele diz: mas o fruto do Espírito é. E todos nós entendemos que fruto do Espírito aqui é fruto do Espírito Santo. Então, andar em Espírito, na verdade, Paulo está dizendo: andai no Espírito Santo ou pelo Espírito Santo. Ou seja, ele está dizendo que a maneira como a nossa vida é conduzida, a maneira como nós vivemos, a nossa conduta, ela é de acordo com a direção do Espírito Santo. Porque o versículo 18 esclarece isso, mostrando que nós somos guiados pelo Espírito Santo. E se somos guiados pelo Espírito, nós não estamos debaixo da lei. Então, o que ele está querendo mostrar é o seguinte, irmãos, que a minha vida, a sua vida, ela deve ser conduzida de acordo com a direção do Espírito. Não é de acordo com a minha vontade. Se eu estou conectado com Jesus, não é a minha vontade que deve prevalecer. O que deve nortear a minha conduta é a vontade de Deus. Do contrário, eu não estou sendo guiado pelo Espírito. Do contrário, eu não estou andando em Espírito. Do contrário, eu não estou em harmonia. Alguma coisa talvez não tenha acontecido. Porque Paulo, nós citamos Romanos 8,14, ele diz que aqueles que são guiados
pelo Espírito, esses são filhos de Deus. Então, se a nossa vontade determina as nossas ações em todo o tempo, talvez não tenhamos nascido do Espírito. É o que precisamos pensar. Porque, veja bem, Paulo ele diz, andai em Espírito. Há uma curiosidade aqui nesse texto em relação ao idioma grego, porque o Novo Testamento foi escrito em grego, não em português. E há uma diferença em relação aos tempos verbais que, poxa, isso é de suma importância para a nossa reflexão. No inglês, na língua inglesa, também tem uma particularidade assim, que é o presente contínuo. É a ideia de que você não somente faz algo agora, mas que você continua fazendo. O nosso presente, ele dá a ideia de uma ação que você realiza agora, mas não necessariamente você continua realizando. Há quem use, por exemplo, o gerundismo, para traduzir algumas expressões gregas no presente, justamente porque o presente no grego dá essa ideia de algo que continua. Portanto, a ideia aqui expressa por Paulo seria: continuem andando em espírito. Ou seja, Paulo não está dizendo para eles fazerem uma coisa que ainda não fizeram. O tempo aqui é presente, eles já estão andando. Então Paulo diz, continuem andando em espírito. Paulo não está falando com pessoas que não nasceram de novo. Paulo não está falando com pessoas que não estão conectadas com Jesus, mas está falando com pessoas que têm uma nova natureza, que foram regenerados. Irmãos, e esse andar, essa caminhada, essa maneira de viver, essa nova conduta, ela só é possível no Espírito. Jesus, conversando com Nicodemos, João capítulo 3, ele diz, necessário vos é nascer de novo. E diz, olha, o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Então veja, ele fala do novo nascimento como nascer do Espírito. Ele fala dessa experiência que mais à frente, Paulo, escrevendo a Tito, no capítulo 3, versículo 5, chama de regeneração. E no capítulo 4 de Gálatas, Paulo, no versículo 6, diz, e porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Irmãos, então nós, quando nos tornamos filhos de Deus, nos tornamos também habitação do Espírito Santo. É o que a Bíblia diz, Efésios capítulo 1, versículo 13. Tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então, irmãos, a caminhada iniciou justamente porque nós fomos transformados. O Espírito Santo, ele nos regenerou, nós nascemos de novo. Então, se nós nascemos de novo, nós estamos andando, e andando sendo dirigidos pelo Espírito. Essa caminhada ela não vai começar ainda, não é algo futuro, é algo presente. E se é algo presente, precisamos pensar, irmãos, nossa conduta, sua conduta, tem sido realmente dirigida pelo Espírito? A sua vida tem sido governada pelo Espírito? Porque, como falamos, o andar em Espírito não é um patamar espiritual inalcançável, mas é a realidade de todo crente. Então nós precisamos pensar, se sou governado pelo Espírito, se o Espírito dirige a minha conduta, as minhas decisões também devem ser igualmente dirigidas. A minha vontade não deve prevalecer. E precisamos pensar, o que tem prevalecido? A vontade de Deus ou a sua vontade? Quando estamos diante de situações diante das quais há o desejo, há a vontade de fazer algo errado, há a concupiscência, como diz o texto, qual a sua opção? Há pessoas, irmãos, que tentam de alguma maneira justificar a sua má conduta, utilizando até textos bíblicos, mas na verdade aquele que é guiado pelo Espírito de Deus, ele não quer se justificar porque ele compreende que isso é impossível.
ele já foi justificado pela fé, mas ele nunca vai ter argumentos suficientes para justificar-se. Então ele quer ser conduzido pela vontade de Deus, porque ela é boa, perfeita e agradável. Então, quando nós estamos diante de situações, por exemplo, uma situação muito presente na vida do jovem, quando estamos diante da possibilidade de colar no colégio. Crente não cola, né, meu irmão? Crente não cola. Ah, pastor, mas só aquela olhadinha para o lado. Negativo, meu irmão. Nem um papelzinho, nada. Nem aquele trabalho pronto que você já encontra na internet. Nós somos dirigidos pelo Espírito de Deus. Então nossa conduta tem que ser diferente. Se a nossa conduta for igual a daqueles que não andam em Espírito, se for igual a daqueles que não foram regenerados, então qual a diferença? Então não estamos sendo guiados pelo Espírito. Então possivelmente nunca nos conectamos com Jesus. Porque, irmãos, não existe queda de sinal. Ou nós estamos nos relacionando com Cristo, ou não estamos. Paulo, inclusive, convida a igreja a fazer um teste. Segundo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 15, ele diz, examinai a vós mesmos, provai-vos, para ver se ainda estão na fé. Se realmente estão na fé. Paulo coloca sempre a possibilidade de alguém não ter se convertido, ter entendido errado. Paulo diz assim, portanto, Colossenses 3, versículo 1, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Porque realmente existe essa possibilidade, irmãos. Existe a possibilidade de alguém ter entendido algo, ter entendido errado, de não ter compreendido o Evangelho, ter apenas aprendido uma fraseologia evangélica. Alguém aprendeu a falar unção, bênção, aleluia, e acha que é crente. Mas ser crente, irmãos, não é dar a paz do Senhor, ou ter uma vestimenta característica. Ser crente, irmãos, é nascer de novo. E se nascemos de novo, temos que viver diferente. A vontade de Deus deve prevalecer. Eu pergunto, qual é a vontade de Deus? Que você navegue em sites pornográficos ou que você mergulhe nas Escrituras? Qual é a vontade de Deus? Que a evangelização seja terceirizada, não deixa os irmãos irem, eu não quero ir. Ou que você invista tempo na proclamação do Evangelho, onde quer que você esteja. Qual é a vontade de Deus? Uma postura humilde ou um coração arrogante, soberbo? Se andamos em espírito, temos que viver diferente. Não basta apenas nos filiarmos a uma comunidade local, uma congregação local. Não basta. Rol de membros não salva ninguém. Na verdade, o nome deve estar escrito no livro da vida. Jesus ressaltou isso quando os 70 voltaram alegres, lá em Lucas capítulo 10, dizendo, olha, até os demônios se submetem. Então, Jesus falou, olha só, vocês não têm que se alegrar por isso não, mas pelo fato do nome de vocês estar escrito nos céus. Então, irmãos, a conduta do crente deve ser dirigida pelo Espírito Santo, justamente porque ele está conectado com Jesus. Justamente porque ele nasceu de novo, ele nasceu por obra do Espírito. Segunda coisa que quero destacar, irmãos, é que conectados com Jesus, além de termos a nossa conduta dirigida pelo Espírito de Deus, nós temos a convicção bíblica de que conectados com Jesus, o que predomina é o fruto do Espírito. Veja, Paulo segue dizendo, e é interessante, irmãos, o que Paulo diz, porque nos lembra também algo a respeito da nossa relação com Deus. Porque quando nós estamos conectados com Jesus, nós temos algumas garantias, né? Certezas. Por exemplo, né, nós temos a garantia de que vamos chegar até o fim. A Bíblia diz em Efésios 1:13, né,
que quando nós cremos no Evangelho, somos selados com o Espírito Santo da promessa. No versículo 14 diz que o Espírito Santo é o penhor, ou seja, a garantia da nossa herança, a garantia de que nós vamos herdar, a garantia de que nós vamos chegar até o fim. É o Espírito Santo. Por isso que Paulo diz em Romanos 8:9 que se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Como que alguém vai chegar até o fim se não tem o Espírito Santo? É Ele quem forma Cristo em nós, é Ele quem vai nos conduzindo, nos impulsionando, é Ele quem vai nos ajudar na caminhada, dirigindo nossa conduta. Então temos a garantia de que vamos chegar até o fim. Por isso cremos, irmãos, que a salvação não se perde. Não conseguimos crer nisso. A outra garantia, nós vemos aqui nesse texto, não vou enumerar todas as garantias, mas vemos aqui claramente, Paulo diz o seguinte: andai em espírito, continue andando em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Não sei se todos os irmãos têm a mesma versão, a Revista Corrigida, que foi a versão que nós lemos aqui, mas tem algumas versões que elas vão, pelo menos nesse texto, elas vão expressar de maneira assim mais evidente a ideia do texto grego, né? Porque, por exemplo, há versões que vão dizer de modo nenhum cumprireis a concupiscência da carne, ou jamais, ou nunca, porque a expressão grega empregada por Paulo dá essa ideia de nunca, jamais, de modo nenhum. Veja, de modo nenhum cumprireis, executareis, realizareis a concupiscência da carne. Irmãos, isso é maravilhoso, né? Porque nós vemos que também há certeza de que há uma concupiscência. Essa palavra, irmãos, muita gente não sabe o que significa, né? Às vezes o povo pronuncia errado, né? Concupiscência, né? Coloca um i aqui, mas no texto grego, essa palavra dá ideia, uma ideia de desejos proibidos, nesse contexto aqui, desejos proibidos, ou seja, a vontade de ter ou fazer aquilo que desagrada a Deus. E Paulo reconhece isso como algo presente, e ele faz referência a esse desejo proibido como algo característico da carne. Veja, esse texto aqui está cheio de metáforas empregadas, né? Andar. Agora Paulo usa a carne. Carne, irmãos, nós sabemos que Paulo ele não está se referindo a carne fisicamente falando. Paulo está se referindo à natureza pecaminosa. Então, mesmo que haja esse desejo, mesmo que haja uma concupiscência, uma inclinação, uma tendência para que nós abracemos o proibido, abracemos o errado, há uma garantia, irmãos, de que o Espírito vai prevalecer. E aqui nós já percebemos o conflito que há entre carne e Espírito. E Paulo discorre sobre isso no versículo 17 e diz: porque a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Veja, irmãos, Paulo ele destaca a oposição entre Espírito e carne. Nós já destacamos que o Espírito aqui é o Espírito Santo. Então Paulo está fazendo uma alusão à nova natureza, a natureza regenerada. Nós nascemos de novo. Então agora nós estamos nessa luta, irmãos, a luta pela santidade. Estamos lutando pela santidade porque estamos conectados com Jesus. É a nossa conexão com Jesus que nos faz lutar, porque por estarmos conectados agora somos habitação do Espírito Santo. Mas o interessante, irmãos, que o texto deixa claro que por mais que a carne faça oposição, por mais que a carne se oponha, o Espírito vencerá. O Espírito vai refrear os nossos desejos. A vontade pelo proibido vai ser refreada pelo próprio Espírito de Deus. Irmãos, isso nos faz pensar, porque, veja bem, o finalzinho do versículo 17 diz assim: para que não façais o que quereis. O que nós queremos fazer? Irmãos, nós
nem sabemos orar como convém. A Bíblia diz isso em Romanos 8, 26. A nossa vontade não é o melhor para nós. O melhor para nós é a vontade de Deus, pois a Bíblia fala em Romanos 12, versículo 2, que ela é boa, agradável e perfeita. Mas por vezes nós fazemos opção pela nossa vontade ao invés da vontade de Deus. Mas o Espírito Santo está trabalhando em nossos corações, irmãos, para que nós não façamos o que queremos, mas façamos o que Deus quer que nós façamos. Esse tem que ser o nosso objetivo. Cumprir a vontade de Deus. E não a vontade da carne, a concupiscência da carne. Percebe? O Espírito ele vai prevalecer. As obras da carne não vão predominar na vida do crente. Isso é expresso também em 1 de João, capítulo 3, versículo 9, quando nas nossas Bíblias, na Revista Corrigida, nós vemos que a Bíblia diz que todo que é nascido de Deus não peca, né, nas nossas versões, mas o mesmo tempo presente do grego é empregado lá e dá a ideia de que aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, não tem pecado como hábito, não permanece pecando. O que isso significa, irmãos? Esse texto mostra claramente. Aqui em Gálatas nós vemos claramente que o Espírito Santo ele vai prevalecer e nós não permaneceremos pecando. O que isso traz para nós, irmãos? Que o crente se arrepende. O crente de verdade, irmãos, não vou dizer que ele não peca. O crente peca. Se nós dissermos que não temos pecado, fazemos Deus mentiroso. 1 de João 10. Nós pecamos sim, mas o crente se arrepende. É a característica marcante do crente, até porque a nova vida começa com arrependimento. Jesus, quando começa a pregar no Evangelho, em Marcos 1,15, ele diz: arrependei-vos e crede no Evangelho. A nova vida começa quando nós nos arrependemos, quando nós somos conscientizados da gravidade da nossa condição pelo próprio Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, nós respondemos afirmativamente ao chamado do Evangelho. Aí começa, irmãos. Aí quando nós nos arrependemos, quando nós cremos no Evangelho, começa a vida cristã. Então, uma vida sem arrependimento não é uma vida cristã. Alguém que afirma assim: eu não me arrependo de nada que eu fiz, nunca se converteu, porque a conversão começa com arrependimento. Eu me arrependo, irmãos, de muita coisa, porque Cristo me transformou. E o arrependimento é o passo inicial da vida cristã e nós continuamos nos arrependendo. Os irmãos lembram aquele texto, Mateus 18, a partir do versículo 15, quando Jesus ele fala a respeito das nossas atitudes diante do pecado de um irmão. Ele diz: olha, se teu irmão pecar contra ti, vai tu e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o irmão. Se não te ouvir, leva mais 2 ou 3 testemunhas. Mas se não ouvir, ainda vai e busca a igreja, continua tentando. E se não ouvir a igreja, então considera como gentil ou publicano. Por quê, irmãos? Quem não se arrepende é porque não se converteu. Está na mesma condição em que estavam os gentios e publicanos. O crente se arrepende. Quem tem o coração obstinado é porque nunca se converteu, meu. O crente não é de semblante duro e obstinado de coração. O crente é quebrantado, o crente é transformado, o crente é arrependido. Não predominam as obras da carne, mas o que predomina é o fruto do Espírito. E as características do fruto, Paulo começa a enumerar a partir do amor. Primeira característica, o amor. E nós vemos uma oposição direta às obras da carne, porque nas obras da carne tem inveja, tem contenda, tudo que não tem relação com o amor. Irmãos, então, se há amor, também há alegria, e alegria constante, que ele vai descrevendo aí os aspectos do fruto. A paz também. O que vai predominar em nossa vida, irmãos, é o domínio próprio, é a mansidão, é a bondade, benignidade, e não a prostituição, a lascívia e a impureza, a inveja, a contenda, a porfia. Não, o que vai predominar em nossa vida é o fruto do Espírito, porque nós nascemos de novo,
Nós queremos fazer a vontade de Deus e o Espírito Santo vai nos ajudar nessa caminhada. Ele vai refrear a nossa concupiscência, o nosso desejo pelo proibido. Ele vai trabalhar em nossos corações. Nós temos que estar sensíveis e ouvir a voz de Deus, irmãos. Deus vai sempre falar aos nossos corações. E nós devemos ser servos e dar ouvidos à voz do nosso Senhor. Nos arrependendo, reconhecendo que falhamos, que erramos, que somos imperfeitos, porque somente diante de um auditório imperfeito, Jesus poderia dizer, como disse em Mateus 5,48, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Ele só os convida a ser perfeitos, porque eram imperfeitos. Deus nos convida à perfeição, porque estamos cheios de imperfeição. E por isso, precisamos pensar na nossa relação com o Senhor. Se estamos conectados com Cristo, as obras da carne não podem predominar. Mas se as obras da carne têm predominado na tua vida, e você não tem se incomodado com isso, é importante que você reflita. Será que a conversão aconteceu? Será que realmente você nasceu de novo? Terceira coisa que quero destacar, irmãos, a respeito dessa temática conectados com Jesus, é que quando estamos nessa conexão, nós vemos claramente a graça de Deus. Veja, essa percepção da graça, ela brota da compreensão que nós temos de que não conseguimos fazer nada. Precisamos... Veja que interessante, irmãos. A salvação, ela é tão cara que nós só podemos recebê-la de graça. Só podemos receber de graça porque jamais teríamos como pagar. De igual modo, irmãos, veja, Paulo, ele diz que o Espírito vai refrear as nossas concupiscências. Ele diz que o Espírito vai nos ajudar na caminhada. Ele está conosco, nos ajudando na luta pela santidade. Irmãos, sem o Espírito Santo, nós não conseguiríamos. Então, nisso nós vemos a graça de Deus. Se Deus nos deixasse sozinhos, se nós tivéssemos somente a observância da lei, então nada poderia nos salvar. Só Deus pode salvar o homem. Nós não conseguimos nos salvar, nós não conseguimos nos santificar sem que Deus nos ajude. É necessário que o Espírito Santo convença o homem, é necessário que o Espírito Santo ajude o crente na caminhada, para que nós consigamos chegar até o fim. Irmãos, ele é garantia da nossa herança. Só chegamos até o fim, só temos essa certeza porque o Espírito Santo habita em nós. Do contrário, nunca chegaríamos. Por isso Jesus diz, olha, aquele que perseverar até o fim será salvo. Como saber se perseveraremos? Porque a Bíblia nos diz que o Espírito Santo garante isso. Ele vai nos guiar até o fim. Por nós mesmos não conseguimos. Por isso, irmãos, nós não conseguimos entender que a salvação se perde, porque sabemos que não podemos fazer nada para obter a salvação. Sabemos que a salvação não é pelas obras, irmãos. Se dependesse de nós, aí eu concordaria que a salvação se perde. Mas não depende das minhas obras, depende da graça de Deus. Isso não significa que nós não fazemos nada, porque o Evangelho é pregado, o Espírito Santo fala aos nossos corações, mas nós precisamos responder com fé ao chamado do Evangelho. De igual modo, no processo de santificação, por mais que tenhamos a ajuda do Espírito Santo, também devemos nos empenhar. Mas nós sabemos que vamos chegar até o fim, porque não estamos sozinhos. Mas nada disso, irmãos, depende exclusivamente de nós. Se não depende de nós, como podemos perder? A salvação, ela só depende daquilo que Cristo fez e não do que nós fazemos. Depende da obra de Cristo. Mas e a condenação, pastor? A condenação,
ela não depende do que você faz, mas depende de quem você vai se tornar. De quem você é. Se você é e permanece como pecador, e todos somos pecadores, nascemos assim, o homem é pecador e por isso ele vai para o inferno. Ele não vai para o inferno porque ele roubou ou matou, ou porque matou 20 e o outro matou só um, o outro matou nenhum, o outro vai para o céu. Não é assim. Ninguém vai para o inferno porque cometeu muitos pecados. As pessoas vão para o inferno porque são pecadores. Porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos, ou seja, separados estão da glória de Deus. O que isso significa, irmãos? A Bíblia diz em Isaías 59, versículo 2, que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Por mais que nós façamos 10 boas ações, nós vamos também fazer 10 ou mais ações ruins. Tem como ficar sem pecar? Não tem como. Então, se os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus, eu digo ficar sem pecar permanentemente, né? Isso. Claro, nós estamos na luta pela santidade, estamos buscando a santificação, lutando contra a natureza pecaminosa. Mas eu digo não pecar nunca, né? Não tem como. Mas se nós vamos pecar em algum momento e os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus, estamos vira e mexe pecando, então estamos destituídos da glória de Deus, constantemente, permanentemente separados. É isso que o texto de Romanos 3:23 diz. O ser humano está constantemente e permanentemente separado. O único que pode romper o abismo que há entre o homem e Deus é o próprio Deus. E ele já fez isso quando enviou Cristo para morrer por nós. Segundo Coríntios capítulo 5, a Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Só Deus pode promover essa reconciliação. Então, irmãos, não depende de nós. Nós não somos salvos porque somos bons demais. Não, nós somos salvos porque nós reconhecemos que éramos ruins demais. Reconhecemos o quão maus éramos. Por isso nós fomos salvos. Porque nos arrependemos e depositamos a nossa confiança somente em Jesus Cristo. Porque somente em Cristo é que nós podemos ser salvos. A Bíblia diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Somente quando nos unimos a Cristo é que nós passamos a desfrutar da justiça de Cristo e não a nossa. Por isso a Bíblia diz que nós somos justos, justificados pela fé, porque Deus nos justifica com base na justiça de Cristo. De modo que ser justo não é ser perfeito, mas é ser agora nova criatura, é ser um com Cristo, é ser guiado pelo Espírito. Isso significa que nós não estamos mais debaixo da lei, porque não confiamos na lei para a nossa salvação, confiamos somente em Cristo, e Cristo nos deu o Espírito Santo para que nós sigamos em frente. Portanto, irmãos, se você não erra na área que o teu irmão erra, não se ache melhor do que ele, porque tanto você quanto ele foram alcançados pela graça. Nenhum dos dois tem mérito. Os dois estão na luta pela santidade, os dois estão no processo de aperfeiçoamento chamado santificação. E a Bíblia diz em Filipenses 1:6 que aquele que em nós começou a boa obra há de aperfeiçoar pelo dia de Jesus Cristo. Então nós estamos em aperfeiçoamento. Nós não estamos prontos ainda, né? Estamos sendo aperfeiçoados, estamos num processo de santificação visando a estatura de varão perfeito. Mas ainda não chegamos lá. Então devemos orar uns pelos outros para que Deus nos fortaleça, para que Deus refreie a natureza pecaminosa, de modo que cada um possa vencer essa batalha. Irmãos, e é certo que vamos chegar até o fim. É certo que não permaneceremos no pecado. É certo que nós vamos viver de maneira diferente, porque nós estamos conectados com Jesus. Não depende de nós, mas depende daquele a quem nós nos conectamos.
Não depende, irmãos, do local onde nós estamos. Não depende do fato de nós estarmos aqui no templo ou lá fora. Se estamos conectados com Jesus, seremos crentes aqui e lá fora. Reconheceremos que fomos alcançados pela graça, perceberemos a graça de Deus onde quer que estejamos, ainda que estejamos passando por momentos difíceis, nós reconheceremos que só podemos contar com Ele, nós dependemos da graça de Deus, irmãos. Então, quando enfrentamos uma situação difícil, ainda que seja um pecado, irmãos, só temos uma pessoa a quem recorrer, e essa pessoa é Jesus Cristo. Por mais, irmãos, que reconheçamos, olha, eu não consigo, e reconhecer que não consegue é o primeiro passo, né? O passo mais importante é reconhecer a graça de Deus. Eu não consigo, só Deus pode fazer, e Deus não vai fazer porque eu sou bom demais ou porque eu orei muito, não. Ele vai fazer por causa da graça, por causa do seu amor incondicional. Então eu vou orar: Senhor, me ajuda. Sozinho eu vou pecar de novo, eu vou errar nesse mesmo ponto, porque eu sou pecador, eu tenho essa natureza, eu preciso da tua ajuda. Então, irmãos, reconhecendo a graça de Deus, nós vamos clamar e confiar que Deus vai nos ajudar, Ele vai nos impulsionar, vai mudar os nossos corações de modo que nós vamos conseguir vencer. Não importa o pecado contra o qual você está lutando, Deus é plenamente capaz de refrear os desejos proibidos, de refrear as vontades que o desagradam. O texto diz que o Espírito Santo, ele prevalece, porque ele não deixa nós fazermos o que nós queremos. Veja, para que não façais o que quereis. Então, irmãos, devemos nos encher do Espírito. O que significa isso? Ceder completamente ao domínio do Espírito Santo. Entender que nós devemos ser guiados em todo o tempo por Ele. Não façamos a nossa vontade, mas a vontade de Deus. Senhor, faça-se a tua vontade. Irmãos, quando me converti, já adulto, jovem, né? Eu entendi isso. E pedi que o Senhor fizesse a vontade dEle. Entendi que eu não conseguia. Senhor, não consigo passar desse ponto. Vou à igreja, mas não consigo nem gostar do que acontece lá. Não consigo passar desse ponto. Então, pedi ao Senhor: Senhor, faça a tua vontade na minha vida, porque a vontade de Deus é melhor. A concupiscência, o desejo proibido, ele só me mantém no lamaçal do pecado. Mas a vontade de Deus, irmãos, ela é boa, agradável e perfeita. Então eu recorri ao Senhor, e Deus transformou a minha vida, de modo que no mesmo dia fui ao culto e enxergava tudo de maneira diferente. Então eu consegui enxergar a graça de Deus, porque estava conectado com Jesus. Enxerguei que, por mais que eu fosse errado, pecador, Deus me aceitava, não por causa de mim, mas por causa de Cristo. E foi a Ele a quem eu recorri. E se você também enfrenta algo semelhante, se você entendeu, olha, eu entendi que eu não consigo, eu chego nesse ponto e não consigo passar daqui, então recorra ao Senhor. Senhor, faça a tua vontade. Sem o Senhor eu não consigo. Preciso dessa conexão cada vez mais intensa. Preciso da tua vontade operando na minha vida. E só então a caminhada começa. Porque a caminhada começa quando nos rendemos aos pés de Cristo, quando nos submetemos à vontade de Deus, reconhecendo que Ele é o nosso governador, o único Rei, o único Senhor. Porque conectados com Jesus, agora nós vamos entender que a nossa vida deve ser dirigida pelo Espírito Santo. Vamos entender que o que deve predominar é o fruto do Espírito. E aí nós vamos perceber de maneira clara a graça de Deus. Vamos orar. Senhor, te damos graças, ó Deus,
por essa mensagem, pelo privilégio, ó Deus, de poder expor a Tua palavra, Pai. Te agradeço, Senhor, pela obra que Tu realizaste em minha vida, ó Deus, na vida dos Teus servos. Ó Pai, rogo a Ti, ó Deus, que Tu estejas, Pai, falando aos corações, sobretudo, ó Pai, daqueles que têm enfrentado dificuldades na luta pela santidade, de modo, Pai, que confiados na Tua graça, recorram constantemente a Ti, entendendo que sem o Senhor nada podem fazer. Ó Deus, que Tu estejas também, Pai, indo ao encontro daqueles corações, ó Deus, de pessoas que ainda não se renderam aos Teus pés, mas que reconhecem que não conseguem, reconhecem que tem limites, entendem que só a manifestação divina pode mudar esse quadro. Então, meu Deus, em nome de Jesus, trabalha nesses corações, de modo, Pai, que estes também se rendam diante de Ti. Meu Deus, em nome de Jesus, que conectados com Cristo, possamos seguir fazendo a diferença nesse mundo tenebroso, sendo luz do mundo, sal da terra, para que os homens vejam as nossas boas obras e glorifiquem o nosso Pai que está nos céus. Ó Deus, é o que nós te pedimos e desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.